No Saber Direito desta semana tem Direito Eleitoral. O curso, com 5 aulas, aborda a organização da Justiça Eleitoral, o registro de candidatura, a propaganda, a votação, diplomação e o direito processual eleitoral. As aulas são com a professora Lília Fernandes. Olá, vamos iniciar nossa 4ª aula de Direito Eleitoral aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Nessa aula, vamos falar da votação, a proclamação dos candidatos eleitos, dos sistemas eleitorais e também vou falar um pouquinho sobre o Instituto da Fidelidade Partidária, que é uma característica também do nosso sistema partidário, que é multifragmentado, né? Então, vamos passar em alguns aspectos desse tema muito importante. Nessa aula, alguns tópicos que iremos abordar serão as datas das eleições, quais os partidos poderão participar das eleições, os sistemas eleitorais majoritário e proporcional, a forma de apuração dos votos válidos, diferença entre votos nulos e votos em branco, candidatura única, garantias eleitorais e fidelidade partidária. Primeiramente, eu gostaria de abordar um pouquinho da estrutura da justiça eleitoral brasileira. Embora nós falamos na aula 1 do histórico da justiça eleitoral, das principais funções e atribuições, hoje eu gostaria de trazer para vocês a estrutura mesmo. Ela é organizada de forma federativa, assim como temos a União, os estados e municípios, né? Nós temos na Justiça Eleitoral os juízes eleitorais na primeira instância, que são titulares das zonas eleitorais. Nos estados e no Distrito Federal, nós temos os tribunais regionais eleitorais, então temos 27 TRS, e o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Somos a 4ª maior democracia do mundo, não é? Com 147 milhões de eleitores. Já ultrapassamos os 147 milhões de eleitores. Não tem um número exato, mas são mais de 2.600 zonas eleitorais. Aproximadamente 95.500 locais de votação, 480 mil sessões eleitorais. Esses são números aproximados que podem variar em alguns anos, né, porque fazem parte da estrutura administrativa da Justiça Eleitoral. Trago também, antes de falar do nosso sistema atual, uma curiosidade histórica. O Brasil tem eleições desde a época colonial. A primeira eleição que se tem notícia é de 1532, para o Conselho do município de São Vicente, São Paulo, primeiro município fundado no estado de São Paulo pelos portugueses. Durante todo o período colonial, havia eleições para juízos e conselhos, que eram as antigas câmaras de vereadores. Então, hoje nós dissemos que temos uma democracia jovem, tivemos recentemente um período ditatorial, né, de 64 até 85, porém, essa história de eleições, de justiça eleitoral, não é? A justiça eleitoral mais recente, agora de 1932 para cá, porém, as eleições já são corriqueiras no nosso país desde a época colonial. Gostaria de trazer essa curiosidade, a gente conhecendo a história para saber até mesmo quais os avanços que nós já tivemos e quais os desafios que ainda temos a vencer. Então, eu vou falar primeiro dos avanços da justiça eleitoral brasileira e eu queria destacar a urna eletrônica e a biometria, né? Desde as eleições municipais de 2000, toda a população brasileira já escolhe por meio da urna eletrônica quem irá representá-la, né? Apesar dessa tecnologia ter sido adotada com muito sucesso, o procedimento eletrônico ainda dependia de um mecanismo de maior segurança, que foi instaurado posteriormente com a biometria. Na época da urna eletrônica, o eleitor ainda precisava do documento de votação, o mesário verificava seus dados e liberava a urna para que o eleitor votasse. Hoje em dia,
é a biometria do eleitor, é a identificação biométrica que vai liberar a urna para a votação. Isso garante total segurança de que ninguém vai votar por aquele eleitor, né? E isso diminui significativamente as fraudes no processo de votação. São grandes avanços da nossa justiça eleitoral, embora já tenhamos eleições, como eu falei, desde a época colonial, né? Enfim, hoje, além de tudo, temos também um cadastro unificado de eleitores. Esse cadastro unificado de eleitores, ele é gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral. É muito mais seguro do que antigamente, onde não havia, né, em tempos em que não havia esse cadastro, que o cadastro era disperso pelos estados, logo poderia haver inscrições eleitorais de duplicidade, eleitores que votassem em mais de uma localidade, enfim, isso também acarretava, grandes distorções no resultado da nossa eleição, não é? Algumas características do nosso sistema também, né? Uma das principais características passa pela questão do pluripartidarismo que está previsto na Constituição Federal. Sabemos que o pluripartidarismo é uma vantagem na medida em que a existência de mais partidos prevê a representação de diversos segmentos sociais, não é? Enquanto, por exemplo, na época da ditadura, em que vigorava o bipartidarismo, não havia essa possibilidade de que as minorias, de que alguns segmentos sociais estivessem representados. Então, a Constituição Federal de 88 trouxe o pluripartidarismo, mas com isso advieram também algumas questões que se tornaram desafios. Hoje, por exemplo, temos 32 partidos registrados na Justiça Eleitoral, e sendo que aproximadamente 20 partidos, isso também eu não vou trazer um dado muito preciso, porque essa questão dos partidos representados, ela pode variar também, de acordo, né, com a época, com a eleição, mas são muitos partidos representados na Câmara Federal, no Congresso Nacional, e isso é um desafio muito grande para a governabilidade, né? Então, nosso pluripartidarismo hoje é um modelo dispersivo que favorece o patrimonialismo, que favorece o fisiologismo, ou seja, troca de cargos em favor de votações, enfim, é um modelo extremamente dispersivo que também exige reflexões para que nós estejamos sempre aprimorando o nosso sistema. O que havia até pouco tempo atrás eram as coligações partidárias. Então, como temos muitos partidos políticos, as coligações partidárias para as eleições proporcionais visavam aquela união temporária dos partidos para fins meramente eleitorais, para disputar a eleição, conseguir ter mais número de candidatos, porque o partido sozinho podia lançar 150% dos candidatos em relação ao número de vagas, e se ele estivesse coligado, ele poderia lançar 200%. Hoje essa regra mudou, como nós já vimos. Cada partido ou federação pode lançar apenas 100% de candidatos em relação ao número de vagas, mais um, não é? Então, essas coligações partidárias para as eleições, elas foram extintas pela Emenda Constitucional número 97 de 2017. E subsistiram apenas as coligações para as eleições majoritárias. Hoje, há uma grande novidade que veio para o nosso sistema político em 2021, que são as federações partidárias. Houve uma ADI no Supremo Tribunal Federal, que foi a ADI 7021, na qual foi questionada a inconstitucionalidade dessas federações, porque defendia-se que eram verdadeiras coligações restabelecidas sob a forma de federação. Mas esse argumento não prevaleceu e a federação, na verdade, ela difere da coligação na medida em que ela é uma união de partidos por prazo indeterminado, porém o prazo mínimo de 4 anos, em que os partidos vão se unir, né? E não só para o pleito, não só para conseguir mais vagas ou para conseguir mais tempo de propaganda eleitoral gratuita. Elas vão se unir por afinidades programáticas e vão permanecer juntos, essas agremiações,
por um prazo de 4 anos, então, durante toda a legislatura, durante todo o mandato. Isso faz com que aqueles partidos, não é, menos representativos ou aqueles partidos que não atingiram a cláusula de barreira possam se unir com outras legendas e isso promove um verdadeiro fortalecimento do sistema partidário brasileiro. As legendas que se unem numa federação, como eu disse, devem permanecer juntas por no mínimo 4 anos, sendo que aquela que se desligar antes desse prazo não poderá ingressar em outra federação, não poderá celebrar coligação nas 2 eleições seguintes e também não poderá utilizar o fundo partidário durante o tempo que faltar para completar os 4 anos em que deveria estar na federação. Bom, então, como falamos aqui, as legendas sem representatividade popular, que não atingiram determinado desempenho, aquele desempenho da cláusula de barreira, elas não têm acesso aos recursos do fundo partidário, isso de acordo também com a emenda constitucional número 97 de 2017, e com isso, uma forma de superar esse déficit, né, de superar essa cláusula de desempenho, é a união dos partidos em federações. Bom, a cláusula de barreira constitucional prevista no artigo 17, parágrafo 3º, prevê o seguinte: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos que, alternativamente, 1. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou seja, há que se atingir um determinado desempenho para que a legenda tenha acesso a recursos do fundo partidário. Condição número 2. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. A cláusula de barreira ou cláusula de desempenho também é uma forma de depuração do sistema partidário, na medida em que aquelas legendas que não obtiveram o sufrágio popular, que não conseguiram realmente cooptar, né, no bom sentido, claro, que não conseguiram refletir com a sua ideologia o voto popular, os anseios populares, ela realmente vai conquistando menos direito, menos acesso aos recursos públicos, né? Então, é também uma forma que o legislador vem trazendo para aprimorar esses efeitos colaterais, digamos assim, da multifragmentação partidária no nosso país, que, como eu já falei, também causa embaraços para a governabilidade. Bom, outro desafio muito premente no nosso sistema partidário é o da democracia interna e a baixa representatividade feminina. Segundo dados que eu trouxe de 2018, porque ainda não temos os dados da eleição de 2022, né, que vai acontecer agora em outubro deste ano, em 2010, né, na eleição em que 2/3 do Senado foram renovados, apenas 7 mulheres foram eleitas senadoras. Em 2018, o número se repetiu. As 7 senadoras representam apenas 13% dos eleitos em 2018. Já na Câmara, houve um aumento de 51% no número de mulheres eleitas em 2018, em relação a 2014. O número passou de 51 deputadas para 77 deputadas, o que representa apenas 15% dos deputados integrantes da Câmara Federal, do Congresso Nacional. E além das cotas de gênero, que nós já vimos nas aulas anteriores, prevista na Lei 9.504/97, que é aquela cota de 30% de candidaturas que deve ser apresentada pelos partidos e pelas federações, nós temos um grande aliado agora de natureza constitucional que foi trazido
pela Emenda Constitucional 111 de 2021, que traz o seguinte texto: para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Essa contagem em dobro dos votos será aplicada apenas uma vez. Veja que agora os partidos e federações têm um incentivo financeiro para incrementarem em seus espaços políticos a participação de mulheres e negros em seus quadros, nos registros de candidatura, porque a cada voto dado a mulheres e negros nas eleições, isso representará a contagem em dobro para fins de acesso a recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o fundo eleitoral. Bom, então a Emenda Constitucional 111 de 2021, também, além de trazer essa política afirmativa de incremento da participação feminina e dos negros, também trouxe algumas mudanças sobre a infidelidade partidária, não é? É importante a gente falar de algumas questões prévias ao Instituto da Fidelidade Partidária. Primeiro ponto que a gente deve relembrar é que a filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. Logo, não existe candidatura avulsa. A pessoa só pode concorrer, o cidadão, se tiver filiação a partido político. Então, esse candidato, esse eleitor que se filia ao partido político, ele vai ter que se alinhar ali com aquela proposta política, não é? Com o conteúdo programático daquele partido. E uma vez que ele seja eleito por aquele partido, não é? O eleitor, ele, ao votar, seja no partido, seja no candidato, nas eleições proporcionais, porque, veja bem, a fidelidade partidária é um instituto próprio das eleições proporcionais, né? Por causa do sistema proporcional, que é um sistema de fortalecimento dos partidos, né? Então, se aquele candidato for eleito por determinado partido, ele tem que honrar o voto do eleitor, porque o eleitor não votou apenas nele. O sistema proporcional não é um sistema personalista, embora saibamos que a nossa cultura política, a maioria dos eleitores vota sim em determinado candidato. Mas também existe o voto de legenda, em que os eleitores votam naquela legenda, naquele partido, e agora também naquela federação. Então, o Instituto da Fidelidade Partidária visa também preservar o respeito à vontade do eleitor que votou naquele candidato vinculado a um determinado partido político. Em 2007, mesmo não havendo uma norma expressa sobre a fidelidade partidária, o TSE e o STF decidiram que a infidelidade partidária seria causa de perda do mandato eletivo. O tema foi tratado primeiramente na resolução do TSE número 22.610 de 2007. Depois, esse tema foi trazido para o âmbito das leis formais, ou seja, o tema foi abrigado, foi sufragado no âmbito do Congresso Nacional, que através da Lei 13.165 de 2015, tratou expressamente sobre o tema da infidelidade partidária. E aí ele trouxe o artigo 22A para a Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos. E o que diz esse artigo? Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal e mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Esse inciso 3 eu gostaria de comentar. Ele é a chamada janela partidária, porque o candidato precisa estar com a filiação partidária
regularizada até 6 meses antes das eleições. Então, nesses 30 dias anteriores, é o que a gente chama de janela partidária, então o candidato pode sim mudar de legenda sem perder o mandato, sem que isso se traduza numa infidelidade. A emenda constitucional 97 de 2017 incluiu o parágrafo 5º ao artigo 17 da Constituição, tratando pela primeira vez sobre a infidelidade partidária no texto constitucional. Então, essa emenda disse que, se um candidato é eleito por um partido que não preencheu os requisitos para obter o fundo partidário e o tempo de rádio e TV, esse candidato tem o direito de mudar de partido sem perder o mandato por infidelidade partidária. Veja bem que, então, existe uma cláusula de desempenho. Aquele partido que não atingiu essa cláusula de desempenho, logo, perdeu acesso aos recursos do fundo partidário e perdeu acesso ao tempo gratuito de televisão, o seu filiado, o seu eleito, né, o seu representante pode mudar de partido sem que isso configure infidelidade partidária. Aí diz o parágrafo 5º, ao eleito pelo partido que não preencher, poderá mudar de partido, porém, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Parece que deu um nó aqui na nossa cabeça, mas o que essa norma quer dizer é o seguinte: o candidato eleito, né, pode até mudar de partido, mas ele não leva com ele essa representatividade para fins de representação de acesso aos recursos do fundo partidário e do tempo de TV. Essa vaga, digamos assim, continua como sendo do partido de origem para fins de representação no Congresso. Agora, em 2021, a Emenda Constitucional 111 acrescentou ainda mais um parágrafo 6º ao artigo 17, tratando de forma mais detalhada sobre o Instituto da Infidelidade Partidária. Esse parágrafo 6º diz assim: os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual foram eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração do partido para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. O que esse parágrafo trouxe de novidade? A anuência partidária. Não existia essa hipótese na lei das eleições, na lei dos partidos políticos, né, como justa causa. Esse tema da carta de anuência do partido já vinha sendo tratado na jurisprudência do TSE. O TSE já admitia que quando o próprio partido, né, concordasse com a desfiliação, também aquela situação poderia ser uma situação que afasta o status do infiel, não é? E agora isso veio para o texto constitucional. Bom, agora que a gente já deu esse apanhado geral sobre o nosso sistema partidário, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas eleitorais. O sistema eleitoral é um conjunto de regras e técnicas previstas pela Constituição Federal e pela lei para disciplinar a forma como os candidatos ao mandato eletivo serão escolhidos e eleitos, não é? E nós temos dois sistemas eleitorais, que é o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário é utilizado para as eleições majoritárias, cargos de presidente da República, governador, prefeitos e também para os cargos de senador, de acordo com o artigo 46 da Constituição Federal, né? O Senado Federal também é eleito de acordo com o princípio majoritário, porém o princípio da maioria simples. Basta que ele tenha a maioria dos votos para ser eleito, né? Já no caso das eleições majoritárias para os cargos do Poder Executivo,
existe o princípio da maioria absoluta, ou seja, o candidato que não obtiver a maioria absoluta, que é 50% mais um dos votos no primeiro turno, terá que disputar o segundo turno. Então, nesse caso, essa regra da maioria absoluta vale para os cargos de presidente e vice-presidente da República, também para os cargos de governador e vice e para os cargos de prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Isso porque, naqueles municípios com menos de 200 mil eleitores, também vigora o princípio da maioria simples. Existe uma hipótese bem peculiar, que é o da candidatura única, né? É difícil a gente pensar numa ausência de competição, no candidato único, né? Mas nesse caso, que já foi deliberado pelo TSE, o TSE já assentou a desnecessidade de segundo turno na hipótese de candidatura única, porque mesmo nesse caso, não é, o candidato terá sido eleito com 100% dos votos válidos. Já o sistema proporcional é o sistema adotado pela Constituição Federal para a composição do poder legislativo em todas as esferas, não é? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. E ele segue um sistema de lista aberta. O que é o sistema proporcional de lista aberta? O partido ou federação, ele vai escolher os seus candidatos, uma lista aberta, ou seja, não existe uma lista pré-definida. Ele não apresenta na Justiça Eleitoral uma lista fechada de candidatos, de modo que o eleitor pode escolher tanto votar na legenda, quanto num determinado candidato. Existem algumas críticas ao sistema de lista aberta, porque nesse sistema, cada candidato tem que fazer uma campanha individualizada, digamos assim. Isso encarece muito as campanhas eleitorais. E também, nos sistemas onde há um modelo de lista fechada, muitas vezes é mais fácil instituir o sistema de paridade de gênero. Em alguns países, por exemplo, de lista fechada, o partido já apresenta, por exemplo, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, de modo que, ao votar nessa lista, o eleitor já está automaticamente validando essa igualdade de representação de gênero. Mas o fato é que no nosso modelo, que é o de lista aberta, continuamos também com aquele sistema de personalismo dos candidatos, né? Geralmente recebem mais votos, realmente, os candidatos mais carismáticos, que já têm mais projeção social, são mais conhecidos pela mídia, ou porque são artistas, enfim, já têm uma atuação social mais destacada na sociedade. Então, a representação proporcional, ela é feita de acordo com alguns conceitos. O primeiro conceito, ou a primeira fórmula, é o quociente eleitoral, previsto no artigo 106 do Código Eleitoral. Ele dispõe que determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se for igual ou inferior a meio e equivalente a 1 se superior. Parece complicado, mas vou tentar descomplicar, tá bom? Quociente eleitoral, ele traduz o número mínimo de votos válidos, votos necessários para que o partido ou federação obtenha uma cadeira na Casa Legislativa. Então, pegamos, por exemplo, um universo de 100 mil votos válidos e temos 10 cadeiras em jogo. Dividindo o número de votos válidos, 100 mil, pelo número de cadeiras em jogo, 100 mil por 10, o resultado será 10 mil. 10 mil é o quociente eleitoral. Então, o partido que atingiu 10 mil votos, pelo menos, ele já tem direito a uma vaga na Casa Legislativa. Aí, vamos passar para a fórmula do quociente partidário, que é o artigo 107 do Código Eleitoral. Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Então, o quociente partidário determina quantos candidatos estarão eleitos por cada partido, né, ou por cada
federação, sendo que as vagas vão ser preenchidas pelos candidatos mais votados daquele partido ou federação. Então, ele vai ser encontrado através da divisão do número de votos que o partido obteve, dividido pelo quociente eleitoral. Vou dar um exemplo. Determinado partido A recebeu 30 mil votos e o nosso quociente eleitoral é 10 mil. 30 mil dividido por 10 mil deu 3. Então, aquele partido ou federação vai ter direito a 3 cadeiras na Casa Legislativa. Mas quem é que vai preencher essas cadeiras? Aí nós vamos ver quem é que dentro do partido da federação vai estar eleito por esse sistema. E aí vem o artigo 108 do Código Eleitoral que fala: estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Gente, essa é uma novidade trazida também no ano de 2021, pela Lei 14.211, tá? Então, não basta que o candidato tenha sido mais votado dentro da legenda, ele também tem que ter um desempenho individual. Ele tem que ter atingido 10% do quociente eleitoral. Como o nosso quociente eleitoral era 10 mil, esse candidato, para ser eleito, vai ter que atingir 1.000 votos como desempenho individual. E se ele não atingir, aquela vaga não vai ser preenchida e aí a distribuição das vagas vai passar para o sistema das sobras ou da maior média. Bom, os lugares não preenchidos, então, serão distribuídos de acordo com a regra das sobras ou da maior média, ok? No caso de empate, será eleito o candidato mais idoso, e aí vem uma regra interessante do artigo 111 do Código Eleitoral. É que se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerarão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, por candidatos mais votados. Ou seja, supondo uma realidade em que nenhum partido obteve aquele desempenho, nenhum partido atingiu o quociente eleitoral, aí não vai ter mais a regra nem do desempenho individual, serão eleitos os candidatos mais votados. Tratando um pouquinho agora da suplência, considerar-se-ão suplentes da representação partidária os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. Em caso de empate na votação, na ordem decrescente de idade. E na definição dos suplentes, da representação partidária, não há exigência da votação nominal mínima prevista no artigo 108, ou seja, os suplentes não precisam atingir aquele desempenho individual de 10% que é exigido para os candidatos eleitos, os mais eleitos por cada legenda. Vamos falar um pouco agora das nulidades da votação, do voto e da renovação da eleição. Bom, o Código Eleitoral prevê que anula a votação, artigo 220, quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, quando efetuada com folhas de votação falsas, essa regra está um pouco ultrapassada por conta do sistema eletrônico, quando preterida a formalidade essencial do sigilo dos sufrágios, veja que o sigilo aqui tem que ser resguardado, né? Ou quando a sessão eleitoral estiver localizada em algum local proibido. Por exemplo, não pode haver sessão eleitoral em sítios de candidatos ou partidos, não é? Tem que ser em lugares neutros. Também é anulável a votação, artigo 222 do Código, quando viciada de falsidade, fraude, uso dos meios de que trata o artigo 237 ou emprego de propaganda ou captação de sufrágio, vedados por lei. E aqui é importante dizer, aquela nulidade que ocorre pelo eleitor no momento da votação, ela não interfere na nulidade das eleições. O eleitor que anula o seu voto no momento da votação, esse tipo de nulidade, esses votos vão ser simplesmente descartados no momento da apuração, assim como os votos em branco. Só serão considerados na apuração dos candidatos eleitos os votos válidos,
Portanto, serão descartados os votos nulos e os votos em branco. Porém, quando acontecer essa hipótese prevista aqui no Código Eleitoral, houver, por exemplo, falsidade, fraude, abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação, corrupção eleitoral, vai haver um processo na Justiça Eleitoral, aquele candidato ou partido que provocou aquele ilícito vai ter os seus votos anulados e esses votos não são computados para nenhum partido, nenhum candidato, e isso pode sim acarretar a nulidade de toda a eleição majoritária se essa nulidade atingir mais de 50% dos votos. É o que dispõe o artigo 224 do Código Eleitoral. Se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais, estaduais e do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para a nova eleição dentro de 20 a 40 dias. Certo? Então, só reforçando aqui, votos anulados no momento da votação são descartados da apuração, votos em branco também são descartados, porém, se houver algum ilícito que macule, né, a legitimidade da eleição, por aqueles ilícitos que eu descrevi, compra de votos, abuso do poder, poderá sim haver uma anulação dos votos dados àquele candidato ou partido infrator. Já na eleição proporcional, essa questão é um pouquinho diferente, né? A nulidade dos votos não vai acarretar uma nova eleição. O que vai acontecer é o que dispõe a regra do artigo 175 do Código Eleitoral. O parágrafo 3º dispõe que serão nulos para todos os efeitos os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. O parágrafo 4º determina que o disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento do registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual houver feito seu registro. Aqui existe uma questão muito importante. Falamos daquele candidato sub júdice, que está com registro indeferido, porém ele continua na campanha. Se o registro desse candidato proporcional for indeferido, ele foi considerado inelegível antes da eleição, esses votos são nulos e não são aproveitados nem para o candidato e nem para o partido. Porém, nessa hipótese do registro de candidatura, se esse registro de candidatura estava deferido o tempo inteiro e depois da eleição sofreu um revés, ou seja, foi indeferido por uma instância superior, esses votos serão anulados também, mas só em relação ao candidato, porém aproveitados para o partido ou pela federação. Uma questão diferente, que foi recentemente julgada pelo TSE, é a questão dos ilícitos eleitorais. Se esses votos forem anulados pela prática de ilícito eleitoral, vou repetir, abuso do poder econômico, abuso do poder político, corrupção eleitoral, não é? Qualquer dessas formas, condutas vedadas, caixa 2, e essas ações por ilícitos eleitorais gerarem a cassação desse candidato, nesse caso, mesmo que essa cassação ocorra depois da eleição, não haverá aproveitamento nem para o candidato e nem para o partido, por conta da ilicitude, não é? Então, essa ilicitude foi considerado pela Justiça Eleitoral que essa ilicitude maculou de tal forma que não poderia beneficiar nem o partido e nem o candidato. Falando agora brevemente sobre a diplomação, não é? A diplomação, então, passado todo o período de registro de candidatura, campanha eleitoral, a votação, não é? E todas essas questões aí que vão permeando o processo eleitoral, e nesse íntere estão havendo várias representações, várias impugnações que vão estar tramitando, vai seguir para o ato da diplomação. A diplomação é o último ato do processo eleitoral. É aquele documento entregue ao candidato que foi eleito, seja pelo princípio majoritário, seja pelo princípio proporcional, não é?
e que vão receber o diploma ou de candidato eleito ou de suplente. Então, os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo presidente do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso. Do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda sobre o qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito e sua classificação como suplente, e facultativamente outros dados a critério do juiz eleitoral. Essas foram os principais temas que eu queria trazer para vocês sobre os sistemas eleitorais que figuram no nosso sistema jurídico, né? Também um pouquinho sobre o nosso sistema partidário, os nossos desafios dessa multiplicidade partidária, a questão da cláusula de barreira, não é? A questão da fidelidade. E espero com isso que vocês tenham compreendido um pouco mais, até mesmo aquelas questões mais tormentosas, daqueles cálculos de quociente eleitoral e partidário, e possamos entender um pouquinho mais dessa nossa realidade jurídica eleitoral, né? Então, podemos agora passar para os nossos questionamentos e testar os conhecimentos que aprendemos durante essa aula. No caso da anulação dos votos do eleitor atingir mais de 50% nas eleições majoritárias, qual é a consequência? A. Nenhuma, pois os votos nulos, assim como os brancos, são desconsiderados no momento da apuração. Letra B. Haverá renovação das eleições, com nova votação para o cargo disputado. Letra C. Os votos nulos serão aproveitados para o candidato mais votado. Letra D. Haverá recontagem obrigatória de votos apenas nas sessões eleitorais em que a anulação atingiu mais de 50%. Já sabe qual é a opção correta? Vamos ver. A resposta correta é a do item A. Nenhuma, pois os votos nulos, assim como os brancos, são desconsiderados no momento da apuração. Como falamos ao longo da aula, os votos nulos dados pelo eleitor no momento da votação são desconsiderados no momento da apuração, assim como os votos brancos. Logo, se a maior parte do eleitorado anular o seu voto, isso não trará nenhuma consequência para o resultado da eleição. No item B, não está correto, porque diz que haverá renovação das eleições com nova votação para o cargo disputado. Essa hipótese do item B, ela só vai acontecer, como dispõe o artigo 224 do Código Eleitoral, quando houver a nulidade dos votos declarada pela Justiça Eleitoral em um processo em que se apura algum ilícito eleitoral. Por exemplo, se apura a ocorrência de fraude, abuso do poder econômico, corrupção eleitoral, e aí sim, por conta desse ilícito eleitoral, a eleição, os votos dados a esse candidato serão anulados e logo poderá haver a renovação das eleições majoritárias. O item C, os votos nulos serão aproveitados para o candidato mais votado. Essa opção também não pode estar correta, porque os votos nulos não são aproveitados para nenhum partido ou candidato. Item D, haverá recontagem obrigatória de votos apenas nas sessões eleitorais em que a anulação atingiu mais de 50%. Não. A questão da recontagem também não ocorre nessa hipótese de anulação dos votos no momento da votação. Pode acontecer até mesmo, existem alguns procedimentos na Justiça Eleitoral em que pode ocorrer um pedido de recontagem de voto em algumas sessões eleitorais, quando existe, por exemplo, uma impugnação no momento, algum fiscal do partido, ou alguém faz algum tipo de impugnação ali no momento da votação por alguma irregularidade, isso pode gerar, sim, um pedido de recontagem de votos em alguma sessão eleitoral, mas não em decorrência dessa nulidade dos votos do eleitor. Vamos passar, então, para o segundo questionamento do nosso quiz. O candidato que concorreu com seu registro indeferido poderá ser proclamado eleito? Opção A, sim.
apenas se o indeferimento tiver ocorrido após as eleições. Opção B, não. A contagem e validação dos seus votos dependerá do deferimento do seu registro de candidatura. Opção C, sim, mas apenas nas eleições proporcionais, uma vez que, nesse sistema, os votos dados ao partido o beneficiam. Opção D, em nenhuma hipótese, nem mesmo se o seu registro for deferido por instâncias superiores da Justiça Eleitoral. Vamos conferir qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra B. O candidato que concorreu com seu registro indeferido não poderá ser proclamado eleito, pois a contagem e validação de seus votos dependerá do deferimento do seu registro de candidatura. Como já abordamos, aquele candidato que teve o seu registro indeferido, ele estará na condição subjúdice. Ele poderá fazer atos de campanha, poderá manter o seu nome na urna, porém ele só poderá ser diplomado e tomar posse se esse indeferimento de registro for revertido pelas instâncias superiores. Só nesse caso ele poderá ser diplomado, proclamado eleito e tomar posse, né? A resposta A, sim, apenas se o indeferimento tiver ocorrido após as eleições. Então, como nós vimos, o candidato que concorreu com registro deferido, mas posteriormente teve o registro indeferido após as eleições, esse candidato não poderá ser diplomado, nem proclamado eleito. Porém, esses votos poderão ser aproveitados pelo partido. Isso segundo a regra do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. No item C, diz que, sim, mas apenas nas eleições proporcionais, uma vez que nesse sistema os votos dados ao partido o beneficiam. Nesse caso, não é possível, porque os votos dados ao partido são considerados votos de legenda. Os votos de legenda não beneficiam diretamente os candidatos do partido, mas eles vão ser necessários para que o partido atinja um certo desempenho, atinja o quociente eleitoral e possa conseguir uma vaga na Casa Legislativa, mas esse voto não vai beneficiar o candidato que teve o seu registro indeferido. A letra D, em nenhuma hipótese, nem mesmo se o seu registro for deferido por instâncias superiores da Justiça Eleitoral. Essa letra também está inadequada, porque, como já falamos, caso o candidato esteja com o registro indeferido, mas ele tem uma decisão favorável posteriormente, ou seja, chega no TRE ou no TSE, ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, ele consiga que o seu registro seja deferido, seus votos serão convalidados e ele poderá, sim, ser proclamado eleito e diplomado. Vamos passar para a nossa última questão de hoje. Assinale a opção incorreta acerca dos suplentes. A. Os suplentes devem obter votação nominal mínima, atendendo ao requisito de desempenho individual. B. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. C. Considerar-se-ão suplentes os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. D. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista no artigo 108 do Código Eleitoral. Então, qual seria a opção incorreta de acordo com a aula de hoje? Vamos ver? Opção A está incorreto, por quê? Os suplentes devem obter votação nominal mínima, atendendo ao requisito do desempenho individual. Nós vimos na aula de hoje que, além do candidato ser o mais votado em determinado partido ou federação, ele tem também que conquistar um desempenho individual, que corresponde a 10% do quociente eleitoral. Então, a única exceção para essa regra é no caso dos suplentes. Na definição dos suplentes, não precisa ser aferido o desempenho individual desse candidato. As outras opções estão corretas, não é?
Em caso de empate, será eleito o candidato mais idoso, né? O item C, consideração eleitos os suplentes os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. E a letra D, que é justamente o contrário do que nós falamos na letra A, não é? Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista no artigo 108 do Código Eleitoral. Bom, esses são aspectos relevantes, recentes, com as alterações trazidas por recentes inovações legislativas que vieram agora no ano de 2021, que vão ter impacto em 2022 nas próximas eleições e que, com isso, esperamos conhecer um pouquinho mais o nosso processo político eleitoral. Nesta quarta aula de Direito Eleitoral, aqui no programa Saber Direito da TV Justiça, nós abordamos, dando seguimento às 3 primeiras aulas, né? Falamos na primeira aula um pouquinho da história da Justiça Eleitoral, das características do nosso processo eleitoral. Também abordamos o registro de candidatura, falamos sobre condições de elegibilidade, hipóteses de inelegibilidade constitucional e infraconstitucional. Também tratamos da propaganda eleitoral, chegando aqui nessa quarta aula, né, onde podemos conhecer um pouquinho sobre os sistemas eleitorais, sistema eleitoral majoritário, proporcional, os cálculos do quociente eleitoral e partidário, sistema de sobras, enfim. Também características muito marcantes do nosso sistema partidário, que é marcado por um pluripartidarismo, uma multifragmentação partidária, que vem exigindo mudanças legislativas, como a cláusula de desempenho, não é? O fortalecimento dos partidos por meio das federações partidárias. E vamos dar seguimento a esse conhecimento sobre o nosso processo eleitoral na nossa última aula, onde poderemos abordar uma questão de natureza processual, não é? Porque nós temos toda essa parte administrativa da Justiça Eleitoral, onde nós falamos dessa organização, da apuração, da votação dos sistemas, porém, a Justiça Eleitoral também exerce a função jurisdicional típica. Essa função na qual ela vai dirimir os conflitos eleitorais, né? São várias ações eleitorais que tramitam na Justiça Eleitoral, com ritos próprios, com prazos reduzidos, com toda uma principiologia voltada para a proteção dos valores democráticos. Vamos abordar um pouquinho das investigações judiciais eleitorais, das representações por captação ilícita de sufrágio, por condutas vedadas aos agentes públicos, falando também da representação do artigo 30A, que tem por objeto a apuração de ilícitos na arrecadação e nos gastos de campanha eleitoral. É um artigo muito importante nesse contexto do financiamento das campanhas eleitorais. É nessa representação que a Justiça Eleitoral afere se os candidatos auferiram receitas de fontes vedadas, se fizeram gastos excessivos, se foi quebrada a paridade de armas entre os candidatos, enfim. Vamos falar também do recurso contra expedição de diploma e da ação de impugnação de mandato eletivo, que é uma ação de natureza constitucional, né? Então, o processo eleitoral, embora ele se encerre com a diplomação, pode acontecer que numa dessas ações eleitorais, né, caso sejam comprovados ilícitos de grande magnitude, não é, essa diplomação, esse diploma seja cassado, o candidato seja tirado do cargo. Então, são esses elementos que nós vamos trazer para você na quinta e última aula de Direito Eleitoral do nosso programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Espero vocês. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br
ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.